Milionário viu a faxineira sair de sua casa com 2 sacolas. E quando Tadeu resolveu segui-la, percebeu que Jussara não estava indo embora por acaso. Ela continuou firme no caminho sem olhar para trás, enquanto ele acelerou o passo, chamou seu nome e entendeu que daquela vez ela não iria se calar. Jussara apertou as alças nas mãos, parou por um instante sem sair do lugar e disse: "Se o senhor quer descobrir a verdade, vai ter que me escutar agora." Tadeu viu a funcionária atravessar o jardim com 2 sacolas nas mãos e, pela primeira vez em muitos meses, não deixou que outra pessoa resolvesse por ele o que estava acontecendo dentro da própria casa. Desceu os degraus da varanda quase sem perceber. Acelerou o passo pelo caminho de pedras e chamou antes que Jussara alcançasse o portão lateral. Ela não fingiu que não ouviu, não apressou o passo, não tentou se esconder. Apenas parou, virou de lado e esperou que ele chegasse perto o bastante para notar o cansaço no rosto dela, a firmeza nos olhos e o quanto aquelas sacolas pesavam mais do que pareciam. "O que está acontecendo?" Tadeu perguntou, ainda tentando entender se aquilo era só um pedido de demissão feito no impulso ou algo maior. Jussara segurou melhor as alças e respondeu sem abaixar a cabeça: "Hoje eu estou indo embora, porque continuar calada ficou pior do que sair sem saber o que vem depois." Ele franziu a testa. "Você está levando o quê?" Ela ergueu primeiro a sacola da esquerda. "Minhas roupas, meus remédios, meus papéis e tudo o que é meu." Depois levantou a da direita. "E aqui está o que não devia ter sido escondido do senhor." Tadeu sentiu o corpo inteiro ficar atento. A mansão estava atrás deles, silenciosa por fora, organizada por dentro, do jeito que sempre parecia estar. E ainda assim, havia alguma coisa muito errada naquele instante. "Quem escondeu?" ele perguntou. Jussara respirou fundo antes de responder. "A pessoa que decidiu há muito tempo que ninguém chega até o senhor sem passar por ela." Tadeu já desconfiava do nome antes mesmo de ouvir, mas precisou escutá-lo. "Odete", Jussara disse com clareza. A resposta bateu direto no que ele vinha ignorando havia meses. Odete cuidava da administração da casa, dos turnos, das compras, dos pagamentos menores, dos contatos com fornecedores, da equipe inteira. Era rápida, organizada e sempre surgia com uma explicação pronta antes mesmo que ele formulasse a pergunta. Durante muito tempo, Tadeu confundiu eficiência com confiança. Agora, diante de Jussara saindo da casa com 2 sacolas e nenhum medo visível, percebeu que talvez tivesse confundido também silêncio com normalidade. "Se você está me acusando de alguma coisa séria, vai ter que me mostrar", ele disse. Jussara assentiu. "Eu vou mostrar, mas o senhor vai ouvir até o fim, sem mandar ninguém me calar, sem dizer que eu entendi errado e sem me pedir para esquecer." Tadeu concordou. Jussara então pousou as 2 sacolas no chão do próprio jardim, abriu a que carregava os papéis e tirou de dentro um caderno pequeno, uma pasta transparente cheia de notas fiscais dobradas, 2 envelopes pardo e uma pasta antiga presa por um elástico gasto. "Começa por aqui", ela disse. Tadeu se abaixou, pouco se importando com a calça do terno, e pegou o primeiro recibo. Era compra de farmácia, depois outro, todos com itens ligados aos cuidados de Alaor, seu pai. Remédios, suplementos, produtos de higiene, fraldas geriátricas, tudo pago em dinheiro e em nome de Jussara Mendes. Ele ergueu os olhos na mesma hora. "Você pagou isso?" Ela respondeu com a mesma firmeza. "Paguei quando disseram que a compra já tinha sido feita e o quarto dele continuava sem o que precisava." Tadeu abriu outro papel e viu que havia valores lançados no caixa da casa para os mesmos itens em datas próximas. "Isso foi pago 2 vezes", Jussara confirmou. "No papel, pela casa. Na prática, por mim, porque eu não ia deixar seu pai esperando mais uma noite." Tadeu passou a mão no rosto. "Meu pai ficou sem coisa básica aqui dentro."
Jussara não exagerou, nem tentou criar efeito. Falou como quem já repetiu aquilo para si mesma muitas vezes. Em alguns dias ficou sem o item certo, em outros entregavam trocado. Às vezes diziam que o médico mudara a receita, às vezes diziam que tinha sido erro da farmácia. Eu comecei a anotar quando percebi que não era erro, era repetição. Ela lhe entregou o caderno. A letra era organizada, direta, sem comentário inútil. Dia tal, medicação não entregue. Dia tal, jantar do Sr. Alaor servido tarde. Dia tal, valor descontado do pagamento de SIDA sem justificativa. Dia tal, fornecedor entrou pela porta de serviço e saiu sem entregar o que constava na nota. Dia tal, correspondências separadas para descarte. Essa última anotação fez Tadeu parar. Correspondências de quem? Jussara olhou para a pasta antiga presa pelo elástico. Da sua mãe. O nome de Doralice alterou o rumo daquele momento. Até então, havia descontrole, descuido, dinheiro saindo do lugar errado. A partir dali havia memória, história e algo muito mais grave. Tadeu pegou a pasta com cuidado. Você abriu? Jussara respondeu de imediato. Não li tudo. Só o suficiente para entender que alguém queria que isso nunca chegasse às suas mãos. Ontem me mandaram esvaziar o armário do escritório antigo. No fundo de uma caixa, eu encontrei essa pasta. Quando a Odete viu comigo, disse para jogar fora, sem separar, sem ler, sem perguntar nada. Foi rápido demais. Parecia medo. Tadeu apertou a mandíbula. Por que você não veio direto falar comigo? Jussara soltou um ar curto, cansado. Eu tentei 3 vezes nos últimos meses. Na primeira disseram que o senhor estava em reunião. Na segunda, mudaram meu turno no mesmo dia. Na terceira, me falaram para agradecer por ainda estar empregada. Tadeu permaneceu calado. Jussara continuou. Hoje cedo, quando perceberam que eu não joguei a pasta fora, me mandaram sair sem recomendação. Então eu escolhi ir embora com a verdade em vez de sair como se eu fosse o problema. Tadeu olhou para a casa, para a largura da fachada branca, para as colunas, para a aparência de ordem que sempre o tranquilizou, e se deu conta de que aquela tranquilidade vinha sendo comprada com a cegueira dele. Volta comigo, ele disse. Jussara negou com um movimento leve. Eu não volto para entrar pelos fundos e ouvir que estou inventando coisa. Então entra pela frente, ele respondeu. Ela segurou o olhar dele por alguns segundos, tentando decidir se aquilo era só impulso ou decisão real. E se o senhor vacilar? Tadeu pegou a pasta com mais firmeza. Hoje eu não vacilo. Jussara então recolheu as sacolas, uma em cada mão, e os dois voltaram lado a lado, pelo mesmo caminho, sem proximidade demais, sem intimidade, mas já ligados por um problema que não cabia mais em silêncio. Quando chegaram à varanda principal, Odete já estava no hall, como se tivesse sentido que a cena não terminaria no portão. Ela mantinha a postura impecável, o cabelo preso no lugar, a roupa alinhada, a expressão controlada de quem se acostumou a falar primeiro para definir o que os outros vão pensar depois. Senhor Tadeu, eu estava justamente resolvendo um desentendimento com a funcionária, disse, olhando para Jussara como se bastasse chamá-la assim para diminuí-la. Tadeu não elevou a voz, mas a mudança no tom foi suficiente para congelar o ambiente. O nome dela é Jussara. Odete abriu um sorriso curto, sem calor. Claro, Jussara está alterada, pegou papéis que não devia E eu pedi que ela falasse, Tadeu interrompeu. Agora eu quero ouvir. O hall ficou tenso. 2 empregados que passavam pelo corredor diminuíram o passo. Jussara entrou pela porta principal sem baixar os olhos. Aquilo, por si só, já era uma quebra de hábito naquela casa. Odete tentou retomar o controle. Há assuntos da rotina doméstica que parecem maiores quando são vistos fora do contexto. Tadeu mostrou um dos recibos de farmácia.
Então, me explica o contexto de meu pai ficar sem itens básicos enquanto os valores aparecem pagos nas contas da casa. Odete respirou com cautela. Pode ter havido atraso de fornecedor. Tadeu ergueu outro papel. E o contexto de funcionária pagar do próprio bolso? Talvez por iniciativa pessoal, Odete respondeu. Jussara então falou sem pressa e sem agressividade. Não foi iniciativa pessoal, foi necessidade. Eu fazia porque faltava. Odete voltou os olhos para ela. Você está extrapolando seus limites. Tadeu respondeu antes de Jussara. Os limites foram extrapolados quando o meu pai passou a depender da consciência de uma funcionária para ter o que precisava. Nesse instante, uma voz mais fraca desceu da escada principal. Ela está certa. Todos se viraram. Alaor vinha descendo com calma, uma mão na bengala, a outra no corrimão, o rosto mais abatido do que Tadeu gostava de admitir, mas a lucidez do olhar surpreendendo mais do que nos últimos tempos. Pai, volta para o quarto, eu resolvo isso, Tadeu disse, aproximando-se. Alaor continuou descendo. Você deveria ter resolvido antes. A frase entrou no hall com uma força que ninguém esperava de um homem que vinha sendo tratado como alguém cansado demais para opinar. Tadeu parou no meio do caminho até ele. Alaor olhou para Jussara e perguntou: mandaram você sair? Ela respondeu com honestidade: mandaram. O velho senhor fechou a boca por um instante, como quem segura a irritação para conseguir dizer tudo direito. Eu pedi que não fizessem isso. Eu ouvi. Odete tentou intervir. Senhor Alaor, o senhor não está bem para... Estou bem o suficiente para reconhecer quem me ajudou quando o restante da casa decidiu me tratar como atraso. Alaor respondeu. Não houve grito. Justamente por isso a frase pesou ainda mais. Tadeu sentiu o rosto aquecer de vergonha. O pai nunca falava daquele jeito sem motivo. Jussara ficou imóvel, mas os olhos amoleceram por um segundo. Alaor então apontou a bengala para a pasta presa pelo elástico. Você encontrou? Jussara assentiu. Tadeu virou rápido para o pai. O senhor sabia disso? Alaor respondeu com cuidado. Eu sabia que sua mãe tinha deixado instruções. Eu não sabia onde estavam. Depois que Doralice partiu, a casa mudou de um jeito que eu não gostei. Coisas sumiam, gente saía, recados não chegavam. Quando eu pedia para falar com você, sempre havia um motivo para adiar. Tadeu sentiu a própria culpa ficando cada vez menos abstrata. Ele não tinha sido só enganado, tinha sido ausente, e essa ausência tinha aberto espaço para tudo o que agora aparecia diante dele. Chame Anselmo e Lígia, ele disse a um dos empregados, sem tirar os olhos de Odete. Agora, Odete tentou manter o equilíbrio. Não há necessidade de transformar isso num problema jurídico. Tadeu respondeu. Se esconderam documentos da minha mãe e manipularam a rotina do meu pai, já é um problema sério antes mesmo da parte jurídica. Enquanto aguardavam a chegada do contador e da advogada da família, Tadeu abriu a pasta antiga. O primeiro envelope tinha o nome dele escrito pela mãe. Só aquilo já bastou para silenciar qualquer tentativa de interrupção. Ele rompeu o lacre com cuidado e começou a ler. Doralice escrevia de forma direta. Dizia que se aquela carta estivesse chegando tarde, era sinal de que as pessoas em volta dele tinham aprendido a filtrar mais do que recados e horários. Dizia que havia percebido movimentações estranhas nos últimos meses de vida, principalmente em torno de Alaor, das despesas da casa e de documentos relacionados à administração patrimonial. Pedia que ele não ignorasse funcionários antigos, porque eram eles os primeiros a perceber quando a ordem virava conveniência para poucos. Dizia ainda que certas decisões jamais deveriam ser tomadas sem conversa clara com Alaor e sem verificação independente das finanças domésticas. Ao lado de um parágrafo havia uma observação escrita à mão, posterior ao texto principal.
Se esta carta não chegar a você pelas minhas mãos, procure imediatamente o conteúdo do segundo envelope. Tadeu baixou o papel devagar. Alaor fechou os olhos por um instante. Jussara observou tudo em silêncio. Odete tentou dar um passo à frente, mas Tadeu recuou o envelope antes que ela se aproximasse. Não. Foi só isso que ele disse, mas Odete entendeu. Pela primeira vez, desde que trabalhava naquela casa, sua presença deixava de ser comando e passava a ser suspeita. Anselmo chegou pouco depois, com a pasta de registros financeiros debaixo do braço, e Lígia entrou em seguida, olhando de um para outro até perceber que o assunto ultrapassava qualquer desavença de rotina. Tadeu não quis conversa paralela nem versão resumida. Mandou que todos se reunissem na sala principal da casa, aquela mesma onde costumava receber investidores, prefeitos e parceiros de negócio, e fez questão de dizer que Jussara permaneceria ali, sentada à mesa, não de pé ao fundo, não esperando ordem. Esse gesto gerou desconforto imediato em Odete, e Tadeu notou. Mandou servir água, pediu que Alaor ficasse numa poltrona ao lado, perto o suficiente para ouvir tudo, e então distribuiu os documentos sobre a mesa. Quero conferir cada nota, cada pagamento e cada data, disse a Anselmo. O contador, homem cuidadoso e discreto, começou a comparar recibos com os registros do sistema. Nos primeiros minutos, o que parecia coincidência passou a mostrar padrão. Valores idênticos pagos 2 vezes por canais diferentes. Compras registradas como entregues sem assinatura de recebimento válida. Descontos em folha de empregados sem justificativa formal. Reembolsos nunca repassados. Um contrato de consultoria doméstica com valores acima do razoável, assinado por uma empresa que Anselmo não reconhecia de trabalhos anteriores. Essa empresa aparece em 5 lançamentos nos últimos 8 meses, ele disse, ajustando os óculos. Serviços de otimização de rotina residencial. Tadeu soltou um olhar breve, duro. Otimização de rotina. Anselmo virou mais algumas páginas. É o que está escrito. Lígia pediu o contrato. Leu em silêncio por alguns segundos e depois perguntou: quem indicou essa empresa? Odete respondeu antes que Tadeu dissesse qualquer coisa. Foi uma decisão administrativa para reduzir desperdícios. Lígia ergueu o documento. Assinada em nome do senhor Tadeu por autorização interna. Tadeu franziu a testa. Eu não assinei isso. Anselmo aproximou o rosto do papel. A assinatura parece digitalizada. O ambiente mudou de novo. Jussara não comentou. Apenas retirou do caderno uma folha dobrada e a colocou sobre a mesa. No dia em que essa empresa começou a aparecer nas notas, 3 funcionários antigos foram trocados de turno e um pediu desligamento. Está anotado aqui. Anselmo leu. As datas batiam. Lígia então perguntou a Jussara: você guardou tudo isso sozinha? Jussara respondeu de forma simples: guardei o que consegui. O resto eu memorizei até conseguir anotar. Não fiz isso para acusar ninguém. Fiz porque seu Alaor estava perdendo qualidade de cuidado, os funcionários estavam com medo e eu vi documento demais ser tratado como papel sem importância. Tadeu olhou para ela de um jeito diferente, pela primeira vez. Não como alguém que teve coragem num único dia, mas como alguém que vinha segurando uma pressão contínua sem perder a lucidez. Isso o atingiu num ponto difícil de nomear. Ele era um homem acostumado a gente que falava muito, prometia muito e sustentava pouco. Jussara era o contrário. Ela falava o necessário e sustentava cada palavra. Você trabalha aqui há quanto tempo? Lígia perguntou. 2 anos e 8 meses, Jussara respondeu. Antes eu fazia diárias em outras casas e também cuidei da minha mãe até ela partir. Depois que fiquei sozinha, precisei de emprego fixo. Entrei aqui para limpeza, depois fui ficando mais perto do senhor Alaor porque os turnos mudavam toda hora e quase ninguém parava o suficiente para aprender a rotina dele.
Alaor interrompeu com firmeza tranquila. Ela foi a única que me ouvia sem pressa. A sala ficou em silêncio por 2 segundos. Tadeu sentiu aquilo com força. Havia meses, ele prometia a si mesmo que passaria mais tempo com o pai. Sempre surgia uma viagem, uma reunião, um problema maior na empresa. Enquanto isso, quem conhecia o horário do chá, a dificuldade com certos comprimidos, a preferência por janela aberta e conversa sem infantilização, era Jussara. "O senhor fala como se eu não tivesse cuidado do seu conforto", Odete disse, tentando retomar o centro. Alaor virou o rosto lentamente para ela. "Conforto não é decidir por mim quem eu posso ver, o que eu posso saber e qual carta do meu filho chega ou não chega." A frase colocou um limite claro no que ainda podia ser negado. Tadeu pegou o segundo envelope da pasta. Antes de abri-lo, olhou para Jussara. "Se você não tivesse pego isso, eu nunca veria." Jussara respondeu. "Se eu tivesse obedecido ontem, não." Ele ficou alguns instantes em silêncio e então disse o que deveria ter dito muito antes. "Obrigado por não obedecer." Foi curto, direto, mas sincero. Jussara não sorriu. Ainda não era hora. Apenas respondeu. "Eu preferia que não tivesse sido necessário." Tadeu aceitou a resposta. Era justa. O segundo envelope confirmou que o problema era maior do que falhas de abastecimento, salários tortos e bloqueio de informação. Doralice relatava com datas e nomes a preocupação crescente com tentativas de isolar Alaor em decisões importantes, a presença insistente de um antigo prestador de serviços chamado Ismael Norato, afastado anos antes por conduta desleal, e a aproximação excessiva de Odete com setores financeiros que deveriam responder diretamente a Tadeu. Doralice dizia que, ao perceber esse movimento, tinha solicitado a reorganização de parte da administração patrimonial e preparado uma revisão das procurações internas para impedir que decisões sensíveis fossem executadas sem checagem dupla. Mais abaixo, mencionava um anexo guardado em outro local da casa, com instruções complementares e documentos capazes de invalidar qualquer autorização produzida de forma irregular. O local exato vinha descrito de forma objetiva. No compartimento interno da escrivaninha do escritório antigo, chave presa sob a base de madeira, lado direito. Tadeu olhou imediatamente para Odete. Ela se manteve imóvel por um instante e depois disse: "Isso é absurdo. A senhora Doralice estava doente. Pode ter interpretado coisas de forma errada." Alaor respondeu antes do filho: "Sua memória falhou na pessoa errada. Doralice observava melhor do que todos nós." Tadeu se levantou da cadeira. "Ninguém sai daqui." Ele chamou 2 funcionários da segurança e pediu, sem espetáculo, que acompanhassem Odete até a sala ao lado, onde ela aguardaria com água e sem acesso a telefone. Não houve escândalo, mas houve firmeza. Odete percebeu que resistir naquele momento só a deixaria ainda pior. Antes de sair, lançou a Jussara um olhar duro, controlado e disse: "Você não faz ideia do que começou." Jussara respondeu sem alterar a voz. Fazia tempo que já tinha começado. Só não estava aparecendo. Quando Odete saiu, Tadeu sentiu o ar da sala mudar. Não porque o problema tivesse acabado, mas porque pela primeira vez havia espaço para conversar sem que tudo fosse filtrado. Ele pediu a Anselmo que verificasse os lançamentos ligados à empresa de consultoria, a Lígia que entrasse em contato com o cartório e com o banco para bloquear qualquer movimentação patrimonial fora do protocolo habitual. E sem pensar muito, voltou-se para Jussara. "Você vem comigo ao escritório." Ela piscou surpresa. "Para quê?" "Porque foi você quem encontrou a pasta. Foi você quem viu onde tentaram apagar as coisas e, pelo jeito, foi você quem mais prestou atenção nesta casa quando eu não prestei." Jussara respirou fundo. "Eu vou, mas não para ser escudo do Senhor. Eu vou porque quero ver tudo às claras."
Tadeu assentiu. É exatamente por isso. Os dois seguiram pelo corredor lateral até o escritório antigo, acompanhados por Lígia e Anselmo, enquanto Alaor permaneceu na sala principal com uma das auxiliares mais antigas, Dona Ivonete, que havia acabado de chegar da ala de lavanderia e não escondeu a emoção ao ver Jussara ainda ali. Achei que tinham feito você sair sem deixar nem pegar suas coisas. Ela cochichou quando a viu passar. Jussara tocou de leve no braço dela. Ainda não acabou. O escritório antigo ficava numa parte menos usada da casa, com janela voltada para o jardim dos fundos, estantes altas, móveis de madeira pesada e um cheiro de papel guardado que Tadeu não sentia havia muito tempo. A mesa principal estava parcialmente vazia, como se alguém já tivesse começado a reorganização mencionada por Jussara. Ele se aproximou da escrivaninha descrita na carta, ajoelhou-se e passou a mão sob a base do lado direito. Encontrou a pequena chave presa com fita antiga. Ficou imóvel por meio segundo. A mãe tinha previsto que ele precisaria procurar aquilo, e ele só estava ali porque Jussara se recusou a obedecer uma ordem errada. Abriu o compartimento interno e encontrou um envelope pardo maior, um pendrive antigo, uma cópia autenticada de revogação de procurações e uma carta curta para Alaor. Lígia pegou primeiro o documento autenticado e leu em voz alta. Doralice havia requerido oficialmente, meses antes de partir, que qualquer delegação operacional sobre bens e decisões administrativas da casa fosse revista e limitada, justamente para evitar concentração informal de poder em pessoas sem vínculo legítimo sobre o patrimônio familiar. Havia carimbo, reconhecimento, assinatura válida e um despacho do cartório confirmando o protocolo. Se isso foi registrado, qualquer papel posterior em sentido contrário precisa ser verificado com muito cuidado, Lígia disse. Anselmo ligou imediatamente para o sistema interno do banco e confirmou que havia uma solicitação agendada para a manhã seguinte. Atualização cadastral com ampliação de poderes de representação ligados à rotina patrimonial da casa e de alguns bens anexos da família. O nome do intermediário responsável fez o estômago de Tadeu gelar. Ismael Norato. Lígia olhou rápido para ele. O mesmo citado na carta. Jussara permaneceu em silêncio por um instante e então disse: Hoje cedo a Odete recebeu 2 ligações e saiu da sala sorrindo. Depois ela mandou acelerar a limpeza do escritório antigo. Era para isso. Tadeu apertou as mãos. Eles iam apagar o que invalidava a mudança. Lígia concordou. E amanhã cedo formalizar o resto. Anselmo então conectou o pendrive ao notebook do escritório. Havia cópias digitalizadas de extratos, troca de e-mails antigos entre Doralice e um tabelião de confiança, rascunhos de uma carta nunca enviada a Tadeu e um documento que deixou a situação ainda mais clara. Doralice queria criar, em nome de Alaor, um programa de apoio contínuo para os funcionários mais antigos da casa, com regras para assistência de saúde, estabilidade mínima e formação profissional, justamente porque percebera que a rotatividade forçada estava sendo usada para enfraquecer vínculos e facilitar o controle da rotina. Tadeu leu tudo em pé, sem sentar, sentindo a cada arquivo o tamanho do abandono administrativo que havia permitido. Jussara observava ao lado, de braços cruzados, o semblante ainda firme, mas com o cansaço aparecendo em volta dos olhos. Tadeu notou e pela primeira vez desde que tudo começara, perguntou algo que não dizia respeito apenas ao problema. Você almoçou? Jussara pareceu surpresa com a pergunta fora de hora. Não. Tadeu chamou uma das auxiliares pelo interfone e pediu algo leve para todos ali. Jussara quase recusou por hábito, mas ele a interrompeu com respeito. Eu sei que isso não resolve nada, mas você vai precisar ficar bem para terminar de mostrar o que sabe. Ela concordou com um gesto discreto. O cuidado simples, tardio e sem grandiosidade mexeu com os dois de um jeito que nenhum deles comentou.
Enquanto Lígia organizava a documentação e Anselmo salvava cópias seguras dos arquivos, Tadeu e Jussara ficaram alguns minutos a sós no escritório. Apenas o barulho baixo do ar-condicionado e das folhas sendo colocadas em ordem, preenchendo o ambiente. Tadeu apoiou as mãos na mesa e disse sem rodeios: "Eu sei que pedir desculpa agora não muda o que você passou aqui." Jussara ficou de pé perto da estante, ainda segurando a própria bolsa junto ao corpo, como se não tivesse decidido por completo se pertencia ou não àquela casa. "Não muda mesmo", respondeu. Ele assentiu. "Mas eu preciso dizer, eu deixei essa casa ser conduzida sem conferir o suficiente. Meu pai ficou isolado, funcionário foi desrespeitado, e você carregou responsabilidade demais, sem ter obrigação de carregar." Jussara não suavizou. "Eu tinha obrigação com a minha consciência." Tadeu olhou direto para ela. "E eu falhei com a minha." O silêncio seguinte não era confortável, mas era limpo. Jussara se aproximou um passo da mesa. "Eu não quero sair daqui como heroína, Sr. Tadeu. Eu não gosto desse tipo de história em que uma pessoa corrige tudo sozinha. Eu só fiz o que qualquer um devia fazer se enxergasse um idoso sendo tratado sem atenção e um monte de gente com medo de perder o emprego por dizer a verdade. Então me deixa fazer o que eu devia ter feito há muito tempo." Ele respondeu. "Ouvir, corrigir e não deixar que isso seja varrido para baixo do tapete." Jussara ficou observando o rosto dele, tentando medir se ali havia só culpa momentânea ou mudança real. O que encontrou foi um homem cansado de se ver poderoso para fora e ausente para dentro. Isso a tocou mais do que ela gostaria, porque desde o primeiro dia naquela casa, tudo o que ela mais evitou foi confundir educação com interesse, cuidado com proximidade, hierarquia com afeto. Ela sabia como histórias desse tipo costumavam ser contadas pelos outros, sempre de um jeito injusto para quem estava abaixo na estrutura. Ainda assim, naquele escritório, olhando Tadeu admitir, sem desculpas, que tinha falhado, ela percebeu que a distância entre eles começava a mudar de natureza. Não era atração rápida, não era fantasia, não era nenhum impulso sem base, era respeito. E respeito, quando aparece num momento tenso, costuma permanecer mais do que frases bonitas ditas em hora fácil. "Se eu ficar até isso terminar", Jussara disse com calma, "vai ser para garantir que ninguém vire bode expiatório e que seu pai não volte a ser tratado como objeto de rotina." Tadeu respondeu no mesmo tom. "Se você ficar, vai ser com essa condição aceita." Ela respirou fundo. "Então eu fico até a verdade terminar de aparecer." Tadeu assentiu. E pela primeira vez, ela notou nos olhos dele algo além da urgência do problema. Havia admiração. Era contida, séria, quase desconfortável para ele mesmo, mas estava ali. Antes que qualquer um dos dois dissesse algo mais pessoal do que devia naquele momento, Lígia voltou com o celular na mão. "Consegui o retorno do cartório", anunciou. "Existe mesmo um agendamento para amanhã às 9 da manhã. Atualização de representação, documentos de apoio já enviados de forma antecipada, tudo em nome de um procedimento interno da família. Se isso passasse sem revisão, parte da gestão operacional poderia ser deslocada por procuração complementar." Tadeu estreitou os olhos. "Para quem?" Lígia respondeu. "Ainda não formalizado na certidão final, mas o nome da solicitante é Odete, assessorada por Ismael Norato." Anselmo completou, olhando a tela do notebook. "E há anexos financeiros tentando justificar a mudança com relatórios adulterados. Isso explica os lançamentos da tal consultoria." Tadeu se endireitou. Então, não era só controle da casa. Era a preparação para assumir pedaços da gestão. Jussara cruzou os braços. "Por isso ela tinha tanta pressa em me tirar daqui hoje." Lígia concordou. Ela precisava que a pasta desaparecesse antes da conferência.
Tadeu fechou as mãos e respirou pelo nariz, controlando a irritação. Sem escândalo, sem improviso, nós vamos desmontar isso direito. Jussara olhou para ele e disse algo que o fez voltar à realidade imediata. Direito e rápido, porque amanhã é cedo. A partir daí, a casa deixou de funcionar como cenário e passou a funcionar como prova. Cada corredor tinha alguém que viu alguma coisa. Cada setor guardava um detalhe pequeno que, somado aos outros, revelava o método de Odete. Ivonete contou que mudanças repentinas de escala eram usadas para afastar quem criava vínculo com Alaor. Cícero, jardineiro antigo que voltara à propriedade para buscar ferramentas que haviam ficado esquecidas na garagem, revelou que foi dispensado depois de questionar compras de manutenção que nunca chegavam ao jardim. Neuza, da lavanderia, confirmou descontos indevidos e ordens de silêncio sempre que algum funcionário pedia conversa direta com Tadeu. Nada disso apareceu como revolta exagerada. Eram fatos simples, repetidos, coerentes entre si. Jussara serviu de ponto de costura entre todas as informações porque tinha datas anotadas, nomes lembrados e um cuidado raro com detalhes. Tadeu acompanhava cada relato, sentindo um misto de indignação e constrangimento. Sua mansão, que para tanta gente representava segurança, tinha virado um lugar de receio para quem trabalhava ali. E o pai, que deveria ser o homem mais respeitado daquela estrutura, passou a viver numa rotina decidida por quem via fragilidade como oportunidade. Ao mesmo tempo, quanto mais Tadeu observava Jussara naquele centro de tudo, mais difícil ficava para ele enxergá-la apenas pelo cargo que ocupava. Não era só pela coragem, era pela forma como ela conduzia a verdade. Ela não humilhava ninguém, não buscava vingança pessoal, não aproveitava a fraqueza de Odete para crescer em cima da queda dela. Sempre que alguém dramatizava, Jussara trazia de volta para o concreto. Foi nesse dia, essa nota não bate? Seu Alaor estava sem o medicamento das 8. Cícero saiu depois dessa conversa. Essa carta foi separada ontem. Tudo nela apontava para a maturidade, e isso mexia com Tadeu no nível adulto, silencioso e difícil de ignorar. No fim da tarde, quando os relatos principais já estavam registrados e os documentos mais urgentes sob guarda de Lígia, Alaor pediu que Jussara o acompanhasse até a varanda lateral. Tadeu foi junto. O pai sentou-se numa cadeira de madeira, olhou primeiro para o jardim e depois para os dois. Sua mãe sempre dizia que a casa revela quem somos quando a rotina aperta, começou. Nos dias fáceis, qualquer um parece correto. Nos dias em que ninguém está vendo, é que a pessoa se mostra. Tadeu ficou em silêncio. Alaor continuou. Eu falhei porque me deixei cansar e aceitei ajuda sem vigiar direito. Você falhou porque confundiu confiança com distância. E essa moça aqui foi a única que teve coragem de não fazer parte do erro. Jussara baixou os olhos por respeito, não por submissão. Eu só não queria que o senhor ficasse sem voz, disse. Alaor sorriu de leve. Foi exatamente por isso que você deu voz a esta casa. Tadeu virou o rosto para ela. A luz do fim da tarde pegava o rosto cansado de Jussara de um jeito simples, sem adornos, sem mudar quem ela era. Ela continuava com o uniforme de trabalho, o coque um pouco solto, as marcas das alças nas mãos, e ainda assim parecia mais firme do que todos os móveis caros da varanda. Tadeu percebeu, com uma clareza que o desconcertou, que começava a admirá-la não apesar da posição dela na casa, mas pela pessoa inteira que ela se mostrara dentro daquela posição. Isso não o levou a dizer nada fora de hora, ao contrário, fez com que ele medisse ainda mais cada palavra. Pai, eu vou corrigir isso, disse enfim. Alaor olhou fixo para ele. Corrigir não é só tirar Odete do caminho, é reconstruir confiança. Tadeu assentiu. Eu sei. Jussara então se levantou,
como se lembrasse que ainda havia uma condição a cumprir. Antes que a noite chegue, a gente precisa revisar o restante do material. Se houver mais anexos, devem estar em algum lugar que a Odete conhecia. Lígia apareceu nesse momento com novas informações. Conferiu o histórico do e-mail interno. Há mensagens antigas apagadas localmente, mas recuperadas pelo servidor. Em várias delas, Odete cobra urgência a Ismael para consolidar o procedimento do cartório e menciona que o Sr. Tadeu continua ausente e que o Sr. Alaor está mais fácil de conduzir quando a equipe certa está de plantão. Alaor fechou a expressão. Tadeu ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo a frase. Jussara percebeu o impacto e disse, firme, quase como um convite para ele não se afundar na culpa. O senhor pode passar a noite inteira pensando no que devia ter visto antes, ou pode usar o que apareceu agora do jeito certo. Tadeu ergueu o olhar para ela. Havia exigência no tom, mas também confiança de que ele ainda podia agir. Você sempre fala desse jeito quando alguém está se enrolando? Ele perguntou, pela primeira vez deixando aparecer uma sombra breve de humor no meio da tensão. Jussara quase sorriu, mas se conteve. Quando precisa, sim. Tadeu respondeu. Então continue. Foi uma troca curta, discreta e ainda assim importante. Não dissolvia a diferença entre eles, mas mostrava que a relação começava a ser construída em outro plano. Não de patrão e funcionária presos a formalidades vazias, mas de dois adultos tentando acertar uma situação grave sem fingir que não estavam se enxergando de verdade. Quando a noite caiu por completo, a mansão parecia outra. Não porque os lustres tivessem acendido ou porque a equipe estivesse mais silenciosa, mas porque a ordem antiga havia perdido a aparência de normalidade. Lígia já tinha preparado a documentação para impedir qualquer formalização no cartório pela manhã. Anselmo finalizava um relatório com as inconsistências financeiras. E Odete permanecia isolada, acompanhada, sem acesso a nada que pudesse comprometer a apuração. Restava ainda um último conjunto de arquivos do pendrive, marcado por Doralice como material complementar. Tadeu, Jussara, Lígia e Anselmo voltaram ao escritório antigo. Entre os documentos digitalizados havia um rascunho de carta pessoal de Doralice para Tadeu, jamais enviada, em que ela dizia algo que o abalou mais do que esperava. Você aprendeu cedo a cuidar de números, contratos e metas, mas ainda não aprendeu a perceber quem organiza sua vida sem pedir licença para definir o que importa. Logo abaixo, havia referência a um cofre menor instalado na antiga capela da casa, hoje usada apenas para guardar peças de família e documentos cerimoniais. O conteúdo, segundo a observação, só deveria ser acessado se a administração interna da propriedade estivesse sob suspeita concreta. Lígia ergueu os olhos da tela. Ela deixou uma trilha completa. Tadeu passou a mão no cabelo, cansado, mas plenamente desperto. Vamos à capela. Jussara pegou a própria bolsa. Eu vou junto. Eles atravessaram o corredor interno que levava à pequena capela da mansão, um espaço discreto, raramente usado, de paredes claras e armário lateral de madeira escura. O cofre estava embutido atrás de um painel decorativo simples. Alaor, que insistiu em acompanhá-los até a porta, informou a combinação correta antes de voltar a se sentar num banco próximo. Sua mãe me obrigou a decorar e disse que eu só revelaria se estivesse tudo saindo do eixo, falou. Tadeu digitou a sequência. O cofre se abriu com um clique seco. Dentro, havia uma pasta azul escura, uma certidão recente e um envelope com a frase escrita por Doralice. Abrir apenas com Jussara presente, se for ela quem tiver encontrado o início de tudo. Tadeu encarou a frase em silêncio. Jussara ficou surpresa de verdade pela primeira vez naquela longa tarde. Ela escreveu meu nome? Perguntou quase num sussurro. Tadeu entregou-lhe o envelope. Escreveu. Jussara abriu com cuidado.
Dentro havia uma nota curta, escrita pouco antes da doença de Doralice se agravar. Nela, a senhora da casa relatava ter observado a atenção e a honestidade de Jussara durante um período em que outras pessoas já demonstravam interesse excessivo em controlar acessos, informações e cuidados com Alaor. Dizia que se algum dia aquele envelope chegasse às mãos de Jussara, era porque ela tinha permanecido fiel ao que considerava correto, mesmo sem ter obrigação formal de fazer isso. Ao fim, havia uma frase simples que fez Jussara respirar mais fundo do que esperava. Confie no que você viu, mesmo que tentem convencer você do contrário. Tadeu leu por cima, respeitando o espaço dela, e sentiu algo se firmar dentro de si. A mãe, mesmo sem conhecer o desfecho, tinha percebido naquela mulher o mesmo caráter que ele via agora. A pasta azul escura foi aberta logo em seguida. O conteúdo era decisivo. Havia ali um termo preparado por Doralice para ser registrado assim que Tadeu retomasse pessoalmente a administração doméstica e patrimonial, reforçando limites claros de atuação para assessores internos, proteção específica para Alaor e um programa formal de valorização dos funcionários da casa, com regras de pagamento, revisão de descontos e canal direto para denúncia sem intermediação da administração cotidiana. Também havia um memorando descrevendo com clareza a desconfiança sobre Ismael Norato e recomendando que qualquer tentativa futura de aproximação fosse tratada como risco. Lígia fechou a pasta devagar. Com isso, não só bloqueamos o que iam fazer amanhã, como também mostramos intenção documentada anterior da senhora Doralice. Isso muda tudo. Tadeu concordou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone de Lígia tocou. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e ficou séria. Era o cartório. Ismael antecipou presença para a primeira hora e informou que vai levar a confirmação pessoal da parte interessada. Tadeu deu um passo à frente. Que parte interessada? Lígia desligou e respondeu. Odete diz ter em mãos uma declaração recente do Sr. Alaor, autorizando tudo. Alaor levantou o rosto do banco onde estava sentado, indignado e lúcido. Eu não autorizei nada. Jussara imediatamente olhou para Tadeu. Então ela guardou um papel feito para parecer válido. Tadeu pegou a pasta azul, o relatório de Anselmo e os envelopes da mãe. Não havia mais espaço para hesitação, e a voz dele saiu firme, limpa, completamente diferente da do homem que parou Jussara no jardim, sem imaginar o tamanho do que estava prestes a enfrentar. Ninguém vai dormir em cima disso, ele disse. Depois se virou para Jussara, sustentou o olhar dela de um jeito sério, respeitoso, e já impossivelmente distante da indiferença que existia entre eles horas antes, e completou. Pega suas sacolas de volta, porque desta vez você não vai sair desta casa para ir embora, vai sair comigo para provar no cartório, antes do amanhecer, quem tentou usar o nome do meu pai e apagar a verdade. Poucos minutos depois, o carro de Tadeu já cruzava os portões da mansão com Jussara ao lado. Lígia, no banco de trás, segurando a pasta da dona Doralice junto ao relatório de Anselmo. E um silêncio pesado, ocupando o espaço que antes era tomado por suposições. Jussara ainda sentia nas mãos o peso das sacolas que quase tinham marcado o fim de tudo naquela casa. Mas agora levava só a própria bolsa no colo e uma atenção firme no que viria pela frente. Tadeu dirigia sem pressa inútil, porém sem hesitar, como alguém que finalmente tinha entendido que atraso demais também é uma escolha. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio e perguntou: "Você está bem para continuar?" Jussara olhou pela janela, respirou fundo e respondeu: "Estou cansada, mas estou inteira." Ele assentiu e disse: "Hoje eu não deixo mais ninguém falar por cima de você." Jussara virou o rosto para ele por um instante, não como quem se comove fácil, mas como quem registra que, pela primeira vez, aquele homem
Estava dizendo algo que combinava com o que vinha fazendo. Lígia, então, trouxe todos de volta ao foco e falou em tom objetivo. Quando chegarmos ao cartório, eu apresento primeiro a revogação, depois os anexos, depois a carta da dona Doralice, e se tentarem apressar qualquer formalização, pedimos suspensão imediata. Tadeu confirmou com a cabeça. Jussara apertou levemente a alça da bolsa e perguntou: e se a Odete já tiver deixado tudo pronto com assinatura e reconhecimento? Lígia respondeu sem demora. Se o senhor Alaor disser que não autorizou, se o histórico mostrar irregularidade e se os documentos anteriores forem válidos, eles não vão sustentar o procedimento. Tadeu respirou fundo e falou sem tirar os olhos da rua. Se eu tivesse olhado para dentro da minha casa com a mesma atenção que eu sempre exigi dos outros no trabalho, nada disso teria chegado até aqui. Jussara respondeu do jeito que só ela sabia, sem consolo falso e sem crueldade. Talvez não tivesse mesmo, mas agora o Senhor ainda pode decidir como essa história termina. Ele recebeu aquela frase como vinha recebendo tudo dela desde o jardim, com respeito e sem defesa. No cartório, a tentativa de Odete e Ismael começou a desmoronar mais rápido do que eles esperavam, porque a segurança deles dependia de sigilo, ausência e pressa, e nenhuma dessas três coisas existia mais. Ismael Norato já estava na recepção quando viu Tadeu entrando com Lígia e Jussara. Tentou recompor a expressão num cumprimento educado, mas bastou um segundo para perceber que o cenário havia mudado. Senhor Tadeu, eu imagino que exista algum ruído nessa situação, ele disse, segurando uma pasta escura contra o peito. Tadeu não parou nem para a formalidade. O ruído foi criado por quem decidiu agir, escondendo carta da minha mãe e documento do meu pai. A frase fez a recepcionista erguer os olhos da mesa e fez Ismael perder a tranquilidade treinada. Lígia pediu atendimento imediato, com o tabelião responsável pelo procedimento agendado. Apresentou a documentação e exigiu suspensão cautelar até conferência integral. Jussara ficou em silêncio, observando tudo com a mesma atenção com que havia observado cada atraso, cada nota alterada, cada tentativa de calar funcionário dentro da mansão quando entraram na sala do tabelião. Dr. Renato ouviu primeiro a versão protocolar de Ismael, que insistia numa reorganização administrativa necessária diante da fragilidade de Alaor e da rotina da casa. Depois, ouviu Lígia, que foi direta e organizada, mostrando a revogação anterior, a carta de Doralice, o relatório de inconsistências, a relação entre a limpeza apressada do escritório e a tentativa de descarte de documentos. E, por fim, pediu verificação imediata da declaração supostamente assinada por Alaor. O tabelião analisou o papel com cuidado, pediu documento comparativo e autorização para chamada de vídeo com o próprio Alaor. Tadeu ligou imediatamente e o pai atendeu com o rosto cansado, mas com uma lucidez que não deixava margem para exploração. Pai, o senhor autorizou qualquer ampliação de poderes para Odete ou para Ismael? Perguntou Tadeu diante de todos. Alaor respondeu com firmeza. Não autorizei, não pedi e não fui informado. Dr. Renato então perguntou diretamente se Alaor reconhecia o documento apresentado como manifestação espontânea e livre. O velho senhor olhou para a tela por alguns segundos e disse: reconheço minha assinatura em muitos papéis da vida, mas reconheço também quando usam minha confiança para tentar dizer o que eu não disse. Aquele momento fechou a principal porta de manobra. Lígia entregou ao tabelião a cópia autenticada da revogação Anselmo, que chegara logo depois com mais registros, mostrou a sequência financeira que ligava as movimentações domésticas a um padrão de adulteração e favorecimento, e o cartório suspendeu de imediato o procedimento.
registrando contestação formal, necessidade de análise ampliada e retenção das cópias dos documentos apresentados por Ismael, que ainda tentou dizer que apenas seguia orientações de Odete para proteger a rotina da família. Mas Jussara então falou com a mesma firmeza que um dia tinha dito a Tadeu que não entraria de novo pelos fundos. Quem protege uma família não apaga a voz de um idoso, não separa carta para descarte e não faz funcionário pagar do próprio bolso pelo que a casa já declarou ter comprado. O tabelião ergueu os olhos para ela. Ismael perdeu o restante da segurança e Tadeu, ao ouvir aquela frase, teve ainda mais certeza de que se estivesse ali sem Jussara, com certeza teria entendido menos da metade do que precisava entender. Na volta para a mansão, o ar dentro do carro era outro, não leve, porque ainda havia muito a corrigir, mas limpo o suficiente para permitir que cada um pensasse, sem a urgência da dúvida principal. Tadeu dirigia com mais serenidade. Lígia já organizava os próximos passos no celular e Jussara mantinha o olhar na paisagem que passava pela janela, até que ele perguntou em voz baixa: "Você ainda pretende ir embora hoje?" Ela demorou um pouco antes de responder, como quem se recusava a dizer o que o outro queria ouvir só para aliviar o momento. "Eu pretendo fazer o que for certo para mim quando tudo isso estiver realmente resolvido." Tadeu assentiu e disse: "É justo." Jussara virou o rosto para ele, percebeu que não havia pressão nem cobrança no tom e respondeu: "Se eu ficar mais um pouco, não vai ser para retomar a vida de antes." Ele a olhou por um segundo no sinal fechado e disse: "Nem eu quero que você volte para a vida de antes." A conversa parou ali, mas o que precisava ser entendido já estava claro. Ele não estava tentando prendê-la àquela casa com gratidão ou cargo, estava reconhecendo que a posição antiga dela ali tinha acabado no instante em que a verdade apareceu. Quando retornaram, Alaor os esperava sentado na sala principal, com Ivonete ao lado e um semblante que misturava cansaço e alívio. Tadeu entrou primeiro, aproximou-se do pai e disse apenas: "Foi suspenso." Alaor fechou os olhos por um instante e soltou o ar devagar. Depois olhou para Jussara e disse: "Você evitou que usassem meu nome para decidir a minha vida." Ela respondeu com humildade firme: "Eu só não deixei sumir o que precisava chegar até o senhor e até o seu filho." Alaor então virou-se para Tadeu e falou algo que ele precisava ouvir sem adiamento. Agora começa a parte mais difícil. Tadeu entendeu na mesma hora que o pai não falava de cartório, falava de reconstrução. Por isso reuniu toda a equipe ainda naquela manhã. Não para fazer discurso bonito, mas para mudar procedimentos de forma concreta. Anunciou auditoria completa nas folhas de pagamento, revisão de todos os descontos, restituição dos valores pagos indevidamente por funcionários, reabertura dos casos de desligamento suspeito, reorganização da rotina de Alaor sob protocolo médico supervisionado e criação de um canal direto para que qualquer pessoa da casa pudesse falar com ele ou com Lígia sem passar por intermediários. A reação foi imediata. Primeiro um silêncio desconfiado, depois rostos que lentamente deixavam o medo dar espaço ao alívio. Neuza chorou em silêncio. Cícero, que voltou para prestar depoimento formal, disse olhando para o chão: "Eu achei que ninguém nunca fosse ouvir." Tadeu respondeu na frente de todos: "Devia ter ouvido antes." Não havia pose na frase, só verdade, e isso teve mais força do que qualquer explicação longa. Odete foi afastada oficialmente da função. Seu acesso aos sistemas foi bloqueado e tudo o que dizia respeito à administração interna passou a ser revisto com respaldo jurídico e contábil. Nos dias seguintes, a mansão deixou de ser apenas o cenário de um problema escondido e começou a se transformar num lugar em que as pessoas podiam respirar sem medo de serem descartadas por fazer o certo. Tadeu se manteve presente em cada detalhe,
Conferiu escalas, leu relatórios, ouviu funcionários antigos e também os mais novos, corrigiu pagamentos, chamou de volta quem havia saído de maneira injusta e pediu desculpas onde precisava, sem transferir a tarefa para ninguém. Alaor, vendo o filho, ali todos os dias, foi recuperando uma firmeza que há muito não demonstrava. Voltou a pedir o café na varanda, a escolher a própria roupa, a opinar no cardápio e até a comentar assuntos da empresa quando Tadeu levava algumas questões para conversar com ele no fim da tarde. Jussara acompanhou o processo só até o ponto em que sua presença ainda era necessária para esclarecer datas e fatos. Mas nesse período, a relação entre ela e Tadeu mudou de forma inevitável. Não por grandes declarações, não por gestos apressados, e sim por pequenas cenas que iam se acumulando com força.